Então nós vamos iniciar. Eu queria ler uma passagem. Carta de Paulo. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 5, uma passagem que é muito conhecida, acredito, de todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vamos ler junto comigo, todos vocês? Principalmente se você tem essa versão que a gente usa aqui, mas pode ler na outra também, que não vai atrapalhar, não. Vamos ler junto esses versículos? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vamos orar, queridos. Pai Santo, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por esse momento em que iniciamos mais esse módulo de estudo da tua palavra, Senhor. Eu te rogo, Senhor, que esses estudos sejam de bênção, muitas bênçãos para os meus queridos irmãos. Que a tua palavra, Senhor, esteja edificando, esclarecendo, tirando dúvidas, mas principalmente, Senhor, trazendo essa vitória que Cristo conquistou na cruz para nós, hoje, agora. Que possamos então viver, Senhor, olhando com esperança para aquele dia em que tu voltarás, em que estarás concretizando todas as tuas profundas bênçãos. Mas olhando, Senhor, buscando a vitória hoje, vivendo vitoriosamente hoje. Então eu te rogo, Senhor, pela vida preciosa de cada irmão querido aqui presente. Visita com teu Espírito Santo, Senhor, as nossas vidas nessa manhã, fazendo com que a tua palavra possa ser clara, possa ser bem entendida. Que o teu Espírito Santo esteja fazendo essa obra, Senhor, na minha vida e na vida de todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Nós entregamos esses momentos certos da tua direção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse módulo que está se iniciando com um assunto tão inspirador, né? A sua morte, a minha morte. Por que ela é classificada assim, com as últimas coisas? Porque ela é futura, nós estamos vivos aqui. Mas, para que ninguém fique triste, puxa, vai iniciar o módulo logo falando da morte. O texto que eu li fala da vitória de Cristo sobre a morte. Não é verdade? Então eu não diria que eu vou falar da morte física, não. E nem mesmo do estado intermediário. Vou falar da vitória de Jesus. A vitória que ele conquistou na cruz sobre a morte. Então é muito importante que você entendamos isso. Porque muitas vezes a gente fica pensando, e outra coisa que eu espero em Deus que aconteça no final desse estudo, o Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor. Aí o texto completa assim, porque as suas obras, o Espírito Santo diz que as suas obras os acompanham, porque descansam no Senhor e as suas obras os acompanham. Eu nunca vi ninguém pedindo essa bem-aventurança. Na verdade, nem eu mesmo. Alguém diz assim: puxa, Senhor, quando será que eu vou morrer, vou estar contigo? Mas não é uma bem-aventurança? Essa é outra coisa que eu quero colocar para os irmãos, para que nós possamos entender. É uma bem-aventurança, não só uma bem-aventurança,
como é algo que nós devemos encarar de uma maneira muito diferente, como muitas vezes nós encaramos. Com tristeza, com preocupação, alguns, é verdade, sobre a morte física. Então, vejam só ali algumas coisas que eu vou colocar. Nas Escrituras, queridos, a ideia da morte incluía a morte física, isso é uma introduçãozinha, a morte espiritual e a morte eterna, a Bíblia toda. Mas hoje, nós só vamos estar, na verdade, falando sobre a morte física, tá bem? Então, não vou falar, quando eu falar agora daqui em diante em morte, já sabe que é a morte física. Não estou tratando hoje, até porque não faz parte desse estudo, e também porque não teríamos tempo, da morte eterna, da morte espiritual e da morte eterna. Mas a Bíblia coloca como um todo, tá bem? Então hoje nós vamos falar da parte da morte física, realmente. E com esse destaque aqui, ó, enquanto ela está relacionada com o pecado e com a redenção. Nós vamos ver ao longo do estudo que a Bíblia relaciona a morte física com o pecado diretamente, claro, nós vamos já ver isso, mas muitos não sabem, com a redenção dos nossos corpos, com a redenção da nossa vida, com a redenção eterna, na verdade, com a nossa participação também na eternidade. Então, a título ainda de introdução, vejam bem, outra coisa importante, o estágio intermediário, eu coloquei primeiro a definição sobre a morte física, como são dois assuntos, morte física e estado intermediário, estado intermediário, é aquele que se segue à morte física, e no qual os que morrerem em Cristo vão estar diretamente com ele. Vamos também saber a situação, mais no final, dos que morreram sem Cristo, enquanto aguardam a ressurreição dos mortos, tá bem? Então, essas duas coisas nós vamos estar vendo aqui, morte física e morte eterna. A Bíblia ensina que a alma dos ímpios é lançada no inferno, nós vamos ver isso nesse segundo pontinho depois. Vamos então iniciar o nosso estudo. Tem hora que eu aperto aqui, eu faço confusão e troco, não? Vou ficar trocando. Estou com dois, eu estou acostumado com o meu passo faz tudo uma coisa só, mas não tem essa capacidade. Acho que eu vou abandonar um e ficar só com o outro para não... Vocês não ficarem olhando aqui a minha mão e atrapalhando. Então, além desses dois lugares, lá mais embaixo, está o inferno, as Escrituras, olha, isso é muito importante, elas não reconhecem nenhum outro lugar de destino após a morte. Isso descarta purgatório, descarta sono das almas, essas coisas todas que muitas seitas colocam, na verdade. Não há outro lugar. A Bíblia não ensina absolutamente, muito pelo contrário. Temos argumentos para rebater toda essa questão do sono das almas, que os adventistas, testemunhos de Jeová, principalmente, colocam, purgatório, que os católicos romanos colocam também. Nós temos condições de mostrar pela Bíblia que não existe esses fatos, não são verdadeiros. E algumas perguntas que eu quero fazer para iniciar, então. Qual é o significado da morte física nas Escrituras? Mais ainda, qual é a sua natureza, de acordo com a Bíblia? A natureza da morte física. São coisas que nós vamos ver já, rapidinho. Mais ainda, essa parte aqui eu mesmo coloquei ali e não enxergo, porque eu coloquei com uma letra. Coloquei com uma letra que não aparece bem. Depois eu vou prestar atenção nisso, porque é importante. Então, queridos, vamos ver aqui. A morte física. O que ela é, então? Preste atenção me acompanhando. De acordo com as Escrituras, ela é o término da vida física pela separação do corpo e da alma. Como esse é um fato muito simples, eu vou colocar algumas passagens muito rápidas sobre esse primeiro ponto, porque acho que é muito compreensível para todos aqui. Na Bíblia, a morte física nunca é considerada uma aniquilação.
Como em algumas seitas, eu acabei de falar para vocês, a morte descreve a morte dos ímpios, mas sempre como um rompimento das relações naturais da vida, uma cessação da vida física, não é verdade? Assim, a vida e a morte não são antagônicas, na verdade, entre si, como ocorre com existência e não existência. Elas são mutuamente opostas, somente como diferentes modos de existência. Eu esqueci de falar aqui no início. Se você tiver dúvida, vai anotando essas dúvidas. No finalzinho, daqui a pouquinho, eu vou dar um tempo para você vir aqui à frente e fazer essas perguntas, tá bem? É possível que vá ocorrendo, certamente, isso vai acontecer. A natureza. Vamos ver, então, à natureza da morte física. Algumas indicações da Bíblia quanto à natureza da morte física são. Então, primeiro aqui, ela é a morte do corpo em distinção da morte da alma. Isso é bem claro na Bíblia. Eu vou citar algumas passagens, Jesus mesmo falando, como está aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem, eu frisei, não podem matar a alma, porque a alma é eterna. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Está em Mateus 18. Não temais. Jesus está indiretamente dizendo que o corpo pode morrer, e morre, vai morrer um dia, nós vamos morrer um dia, claro. Mas nossa alma, nesse momento, vai estar com Deus. Então, ele está dizendo indiretamente que o corpo é distinto. Nós temos um corpo e uma alma, mas é distinto na hora da morte. A alma vai estar diretamente com o Senhor, já vamos ver também isso. Um segundo ponto sobre isso é que aqui um comentário nesse texto, o corpo é considerado como um organismo vivo. Claro, nós estamos aqui vivos, falando, conversando, ouvindo, estudando a palavra, mas tem que voltar aqui. Mas a alma é o elemento espiritual, humano, nosso, que constitui o princípio de vida natural. Então, voltando ali nesse primeiro pontinho, a morte do corpo em distinção da morte natural. A Bíblia faz essa distinção. Outro pontinho aqui, então, agora, para avançarmos. Tem hora que eu aperto aqui e nada acontece. Mas tudo bem. Ela é o término ou perda da vida animal ou biológica. Qual a diferença que tem? Veja nesse versículo de Mateus também. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: desponte, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. E tendo Herodes morrido, olha, enquanto Herodes estava vivo, ele permaneceu no Egito, porque havia um risco. Tendo morrido, cessou, acabou o perigo. Então, está havendo uma distinção de término, não tem? Término da vida de Herodes. A vida dele terminou. Então, essa é uma distinção que Jesus mesmo, indiretamente, está falando nessa passagem. A morte, nesse texto anterior, que eu acabei de ler, é a cessação da vida biológica. Então, é outra definição que nós tiramos da Bíblia. Terceiro, ela é a separação do corpo da alma. Vamos ver um texto também que mostra isso. Cessação do corpo da alma. Porque em Tiago, capítulo 2, então me acompanhe nessa leitura. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que Tiago estava argumentando nesse ponto? Tiago estava falando de uma fé inútil, de uma fé de palavras apenas, não é verdade? Nesse texto. O contexto de Tiago, na verdade, é esse. Mas ao fazer isso, ao dizer que uma fé desacompanhada de obras, porque as obras são a parte visível da fé, é a parte que o mundo vê. É que o mundo vê a tua fé, a minha fé, queridos? Não vê, não. Sabe como é que ele vê? Com o nosso testemunho. Não é verdade? Quando nós testemunhamos, quando nós falamos de Cristo, quando nós fazemos boas obras, na verdade, é que o mundo vê a nossa fé.
a argumentação de Tiago não é que a salvação é pelas obras, como muitos têm confundido esse texto. É que ela, desacompanhada das obras, ela é inútil. Mas ao fazer isso, ele compara com a morte, não é verdade? Assim como o corpo sem espírito é morto. Olha então, o que Tiago está ensinando? A separação do corpo e da alma. E a morte é isso exatamente. Esse pontinho eu acho que é simples, por isso é uma parte introdutória, eu não vou me demorar muito nele. Vamos então para a parte seguinte, qual é o significado, algumas perguntas que eu vou lançar para vocês pensarem. Qual é o significado da morte física na Bíblia? Ela é algo natural na vida humana? Só para vocês pensarem, ela é alguma coisa natural? Muita gente acha que é alguma coisa natural. Há alguma relação entre o pecado e a morte física? A Bíblia nos ensina algo sobre essa relação entre o pecado e a morte física? E outra pergunta, qual é o papel de Jesus em relação à morte física? Vamos ver isso então? Essas perguntinhas que eu quero, pela Bíblia, responder a vocês nessa manhã. Então, primeiramente, a relação entre o pecado e a morte. Isso é muito importante nós entendermos. Geralmente temos dificuldade com esse ponto. A Bíblia claramente apresenta a morte humana como uma punição pelo pecado, não é verdade? É fácil de provar isso com alguns versículos, como esse que está aqui em Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis. Outra passagem muito conhecida, de Romanos capítulo 5, versículo 12, diz também assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, falando de Adão, claro, e pelo pecado a morte. Olha só como é que Paulo descreve a questão do pecado, a relação do pecado com a morte física. E pelo pecado a morte, ele está falando da morte física, mas como o contexto na Bíblia é morte física e morte espiritual, nós poderíamos dizer que abrange as duas. E pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Certa ocasião, uma menina que foi criada aqui, fez parte do nosso trabalho com adolescentes, eu não vou dizer o nome, claro, colocou no Facebook, olha, no Facebook todo mundo lê, né, todos os amigos, dizendo que a Bíblia tinha mentia, porque que quando Deus falou para ele, Adão, que ele morreria, ele ficou vivo. Ela não disse que ele, o primeiro texto lá, né, certamente morrerá, mas ele continuou vivo e viveu muito tempo ainda, né? Aí ela colocou no Facebook, eu fiquei pasmo que ela tenha frequentado classe de escola dominical, tenha ouvido, aprendido, e depois tenha colocado no Facebook, exatamente, para todo mundo ver que ela não tinha aprendido direito, colocou essa coisa assim: Deus mentiu, e a Bíblia mente, assim mesmo. Eu fiquei tão pasmo que eu não costumo dar essas respostas assim públicas, e o Facebook é público, né? A não ser com brincadeiras, às vezes eu respondo uma brincadeira ou outra, não sou muito achegado ao Facebook, não. Mas, assim mesmo, eu peguei e falei, dessa eu vou responder. Porque eu fiquei inconformado com a colocação dela, a Bíblia mentiu. Mente. Porque ela não entendeu. Adão, ali estava, quando certamente morrerás, Deus estava falando da morte física e da morte espiritual, não é verdade? A morte eterna. Daquele momento em diante do pecado, Adão ficou separado eternamente, a não ser pela intervenção de Cristo, separado eternamente da comunhão com Deus. Isso é morte. A morte eterna é essa, exatamente. E eu escrevi isso para ela. A morte física também aconteceria. Adão passou a morrer, a humanidade passou, a morte entrou na humanidade, como o texto de Romanos acaba de dizer, esse capítulo 5, versículo 12. Então, essa é uma compreensão que nós precisamos ter. Mas eu não me conformei que ela tinha dito, na verdade, que a Bíblia mentia. A Bíblia está mentindo. Eu falei, não, querida,
Não é verdade isso. Dessa vez eu respondi, aí porque eu queria que todo mundo lesse aquilo, já que ela disse que a Bíblia estava mentindo, eu falei, não, é muito fácil de provar que não é verdade, a Bíblia não mente jamais, porque ela é a palavra de Deus. Então, naquele texto ali, diz claramente, pelo pecado a morte. Então, vejam bem, como é que a Bíblia considera o pecado? Uma punição, a morte física, perdão, uma punição pelo pecado, não é verdade? Pelo pecado nosso em Adão. Vamos ver ainda na sequência desse texto. A hora que eu passo aqui, não acontece nada, mas deve ser lá um... Está aqui. Nas Escrituras, outra observação sobre uma morte física não é descrita como algo natural. Isso nós precisamos entender também na vida do homem. Não é uma falha, uma mera falha de ideal, não é algo alheio e hostil, ela é algo alheio e hostil à vida humana. Então, segundo a Bíblia, a morte física vamos ver então, definindo agora melhor. Primeiro, uma expressão da ira divina. O Salmo 90, isso é bem claro. Olha então o Salmo 90 para você ler comigo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Olha só, consumidos pela tua ira. O salmista está falando aqui da ira de Deus em relação ao nosso pecado. Ele não está falando da graça de Deus aqui. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Salmo 97 diz isso. Então, em primeiro lugar, na Bíblia a morte física é uma expressão da ira divina. No segundo lugar, ela é um julgamento. Romanos 5, 16 diz isso claramente. Olha o texto aqui para vocês me acompanharem. Assim, entretanto, o dom não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, o pecado de Adão, de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Romanos 5,16 diz claramente, o julgamento de Deus derivou de uma só ofensa, do pecado nosso em Adão. Então, em segundo lugar, a Bíblia descreve a morte física como um julgamento. Vamos recordar? Primeiro, como uma expressão da ira divina. Se não fosse a graça de Deus em Jesus Cristo, nós estaríamos vivendo a nossa vida toda sob a ira divina, como é o caso daqueles que não aceitam Cristo. Estão vivendo todos os seus dias sob a ira divina, e por isso a morte já é um julgamento, como esse segundo texto diz aí claramente. Vamos então, na sequência, outro ponto em que nós vemos, terceiro aqui, a morte física como uma condenação. Romanos 5,16 diz assim, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Eu repeti o mesmo texto, não é verdade? Mas só que agora eu marquei no texto uma parte diferente ali. Olha só, eu marquei aqui para a condenação. Então, releiam comigo. A morte física é uma condenação de Deus. Eu vou reler. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Eu coloquei primeiro a questão do julgamento. Mas olha na sequência. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Ele diz assim, para a condenação. Então, na Bíblia, a morte física é parte da condenação que Deus estabeleceu pelo pecado nosso em Adão, pecado original do homem. Quarto lugar, ela é uma maldição. Gálatas, capítulo 3, uma passagem que é muito conhecida, mas muito importante para que a gente possa mostrar isso, diz assim claramente, Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei.
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo quis dizer com essas palavras? A maldição da lei foi aquele momento em que Deus condenou Adão pela desobediência lá. A lei é a expressão maior da vontade de Deus. A lei sempre é isso. A expressão maior da vontade de Deus. Ela está aqui, toda registrada na Bíblia. Ela é a expressão da vontade de Deus para nossas vidas. Então, qual foi a maldição? Foi a morte. Tanto física como eterna. Mas eu aqui hoje, nessa manhã, estou falando apenas no momento da morte física, não é verdade? Então, recordando, ela é uma condenação, ela é também uma maldição. Vamos em frente, então, agora. Se você tem dúvida, vai anotando. Pode, mas se você fizer, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu escuto mal, então é bom que a pessoa tivesse um microfone para a igreja, tem outro microfone, né? Eu prefiro depois que seja mais no final, mas tudo bem, tem hora que acho que é importante. Faz a pergunta aqui, para que não... A minha pergunta está aqui. Quando, em 1 Coríntios 11, falando da Santa Ceia, diz assim, por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos, entre muitos de vós, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormem é morrer, porque diz, porque ao julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Disciplinados, não é? Disciplinado, é uma disciplina, e esse dorme é morte. Porque fracos, doentes e que dormem. Esse que dorme é morte. E muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, por exemplo, essa é uma das passagens. A Bíblia usa a expressão os que dormem para indicar a morte física. Por quê? É uma metáfora. Quando a gente vê uma pessoa morta, pode parecer que ela está dormindo. Muitas pessoas morrem na cama, de repente, né? E um parente pode chegar ali e está dormindo, não pode? Durante os minutos, está dormindo. A pessoa que está dormindo pode estar morta já. Então, quem morre por alguns minutos, por engano, assim como a situação que eu acabei de dizer, ela parece que está morta. Por isso, em muitas passagens, essa é uma. Os que dormem, na verdade, morre. Morre como disciplina, morre, o Paulo diz na sequência desse texto, que é para não ser disciplinado com o mundo, para não ser condenado junto com o mundo, é uma condenação de Deus. Ele tira. Sobre isso, eu tenho uma coisa muito interessante que eu me lembro da nossa querida e saudosa Dona Maria José. Eu ouvi ela falando isso mais de uma vez e acabei guardando. Parece que ela falou a primeira vez, eu não esqueceria, porque a historinha dela sobre isso foi muito interessante. Ela contava assim, com aquele jeito dela de uma mulher santa, maravilhosa, mas também que cuida da casa, que sabe dessas coisas. Ela diz assim, a historinha dela. A mãe deixa as crianças brincando por lá de fora, com outras crianças, mas percebe que os seus filhos estão começando a fazer muita bagunça, muita confusão no dia a dia, naquela brincadeira lá fora. Aí ela vai na janela e diz lá, meu filho, para com essa bagunça, está demais. Aí ela se recolhe, continua nos afazeres domésticos, dá um pouquinho, ela percebe que não adiantou nada, os filhos continuam fazendo a mesma bagunça, e até mais. Ela vai na janela de novo e aí adverte com mais força. Meu filho, para com isso aí, senão eu vou te trazer para casa. Mas dá um tempo, vai lá, continua seus afazeres, e nada. O filho bagunceiro continua fazendo... Aí ela brinca assim, a bagunça aumenta, mais confusão ainda na vida. Aí ela chega na janela e diz assim, chega, vem para casa. Sabe qual a ilustração dessa historinha dela? É muito interessante. Os filhos, muitas vezes, estão fazendo muita confusão. Nós. Não estão conseguindo viver direito a vida. Mas são filhos. Aí o que é que Deus faz? Vem para casa.
Tira. Eu nunca esqueci essa historinha dela, né? Eu acho que ela é muito aplicável esse texto. Para não ser disciplinado com o mundo, porque já é um cristão, não vai perder jamais a salvação não se perde. Ora, então, ele leva para casa, chega, você está fazendo muita confusão. Então, essa história acho que é aplicável nesse ponto aqui, não é verdade? Mas olha só então, nesse tópico aí, sobre a questão da lei, a maldição da lei, ela é uma maldição sobre a vida humana. Cuidado! Vou fazer uma ressalva, não para aqueles que creram em Cristo Jesus. Cristo já nos levou, nos resgatou, ele nos diz ali, resgatou da maldição da lei. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não diz lá em Romanos capítulo 8, primeiro versículo, nenhuma condenação. Quando eu ensino a carta de Paulo muitas vezes lá no seminário, e aqui na Betânia também, eu tenho que frisar tanto isso, porque as pessoas às vezes parecem que querem ficar sob a condenação. E eu digo, queridos, você quer viver a sua vida ainda sob a condenação, quando Cristo nos resgatou, Cristo nos tirou? Quando Paulo falou nenhuma condenação há, sabe como é que eu gosto de ler essa passagem, Romanos 8:1? Total absolvição há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Olha que coisa boa, que coisa gostosa viver com a certeza de que fui absolvido diante do tribunal de Deus. Mas isso vai gerar algumas perguntas, talvez já esteja gerando na cabeça de vocês, que eu vou responder daqui a pouquinho. Se nós não temos maldição nenhuma sobre nossas vidas, por que a gente morre então? Não é verdade? É uma pergunta até difícil de responder. Mas, terceiro pontinho desse tópico, a relação entre a morte e a redenção. Isso é muito importante, porque poucas pessoas entendem, sabem, compreendem essa questão, esse relacionamento da morte com a redenção que Cristo trouxe para nós na cruz, na sua morte na cruz. Então, olha só, no tópico anterior nós consideramos a conexão entre a morte e o pecado, não é verdade? Agora, a gente vai avançar um pouco. Vamos falar nesse momento, considerar o relacionamento da morte com a redenção do homem, com a nossa redenção. Tem uma relação? Tem sim. A Bíblia nos ensina que Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte. Para conquistar e destruir mesmo. O autor de Hebreus é um dos que ensina. Nós podíamos colocar muitas passagens sobre esse assunto, mas eu prefiro colocar aqui agora essa passagem de Hebreus, capítulo 2. Visto, pois, que os filhos, venham junto comigo, têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Cristo, é claro, igualmente participou. Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo poder da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha que eu ressaltei ali, aquele que tem o poder da morte, Satanás. Como foi ele que convenceu, na verdade, Adão a pecar? Como foi ele que levou a que isso acontecesse? O texto de Hebreus coloca que ele tem o poder da morte. Então, queridos, olha, foi uma vez que foi através da tentação do diabo que a morte do homem veio ao mundo, pode-se dizer aqui que ele tem o poder da morte. É por isso que o texto de Hebreus coloca dessa maneira. O texto já saiu por completo aqui, não sei o que houve aí. Enquanto ele está vendo lá, fui eu que desliguei, talvez. Enquanto ele está vendo, eu vou conversando com vocês aqui. Vê aí, Rafael, o texto foi embora. Significado da morte dos crentes. É a sequência aqui. É o quarto pontinho, então, que é o significado da morte dos crentes. Mas eu estava falando aqui ainda do terceiro, e deixa eu voltar então aqui.
É aqui. Então, queridos, essa passagem de Hebreus ficou bem clara, quando ele descreve que ele é aquele que tem poder da morte. Outro texto aqui. Cristo, entretanto, assumiu a natureza do homem e morreu por nós, a fim de que pela sua morte destruiu a nossa morte, já que ele tem o poder da morte. Outra coisa importante, assim na cruz, ele se fez maldição em nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei. Maldição essa que foi a morte, tanto física como espiritual, imposta por Deus como penalidade pelo pecado. Vejam bem, então, qual que é a relação que há entre a morte física e a redenção. Cristo, ao se fazer sacrifício em nosso lugar, assumiu o nosso lugar na cruz, ele pagou o preço, não é verdade? Nós sabemos muito bem disso, pelos nossos pecados, ele nos redimiu. Então, ele nos livrou desse poder. Então, o cristão não está mais sob o poder da morte, ele foi redimido. Então, esse é o relacionamento da morte física com a redenção. A pergunta, o cristão está sob a maldição da lei? Não, ele não está sob a maldição da lei, não é verdade? Mas aí a pergunta que fica ainda, que eu quero responder ainda daqui a um pouquinho. Por que, então, o crente tem que morrer? Por que Deus não faz conosco o que ele fez com Enoque? Nos leva logo, não é verdade? Por que ele não faz conosco o que ele fez com aqueles que ele vai fazer com aqueles que estiverem vivos, como Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, quando ele voltar, que ele vai simplesmente transformar os corpos no arrebatamento da igreja. Nós temos respostas na Bíblia para essas questões, querido, e nós já vamos ver isso daqui a pouquinho também. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos. Lá no finalzinho eu coloco assim, por todo o Novo Testamento, por outro lado, o Novo Testamento ensina claramente que foi através da sua morte na cruz que Cristo conquistou a sua vitória sobre a morte. Não é verdade? Romanos 6, ele diz isso claramente. Vamos avançar para o nosso quarto pontinho. A conquista da morte, portanto, deve ser vista como uma parte essencial da obra redentora de Cristo. Cristo, não redime o seu povo apenas do pecado. É aqui que a gente tem que entender essa questão. Ele também o redime dos resultados do pecado. E a morte física, a morte é um desses resultados, como dizem em 2 Timóteo, passagem que eu vou ler com vocês. Deixa eu explicar bem isso. A redenção que Jesus conquistou na cruz não nos redime, como diz ali, apenas do pecado. Nos redime também das consequências, dos resultados. Um deles não é a morte eterna. Se você está em Cristo, e nós todos aqui, certamente pela graça de Deus estamos, a morte eterna já não é mais uma condenação. É por isso que Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é verdade? Então não há mais essa condenação. Ele já pagou o preço, então ele já nos redimiu dessa condenação. Mas eu queria que vocês me acompanhassem nesse texto aqui de 2 Timóteo. Deixa eu colocar bem aqui perto para eu ler com vocês. Que nos salvou, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria... Deixa eu tirar aqui, que aí vocês não estão ouvindo, mas não estão... Vamos ler comigo então. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte,
mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Presta só então atenção no que Paulo diz aqui nessa carta. Não só destruiu a morte, Paulo está dizendo, foi muito além de destruir apenas a morte. Não é verdade? Como assim foi além? Ele disse assim, trouxe à luz a vida eterna, porque você já está salvo eternamente. Trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como assim a imortalidade se eu vou morrer? Ele está falando a imortalidade da alma, não é verdade? Está falando daquele momento em que nós vamos estar eternamente com Cristo, a nossa alma salva, aguardando a ressurreição dos mortos. Vamos avançar um pouquinho. Ficou clara a questão da relação da obra de Cristo com a redenção, da morte física com a redenção? Deixa eu repetir, resumindo. Quando Cristo morreu na cruz, o que é que ele fez? Pagou o preço pelos nossos pecados. Nos resgatou da maldição da lei, como nós falamos no texto de Gálatas. Mas não só isso. Como eu li nessa passagem aí, ele foi além. Ele trouxe à luz a vida eterna. Ele trouxe à luz a possibilidade de nós voltarmos a ter comunhão com Ele. Este é o relacionamento, queridos, preste atenção, da morte física com a redenção. A obra de Cristo não se resumiu a nos salvar apenas, se resumiu a trazer à luz, como Paulo diz, a volta, a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus, não é verdade? Então, por esse motivo, o fato de que na Nova Jerusalém é uma imagem do Apocalipse para a vida eterna, não mais haverá morte, é uma culminação adequada da obra redentora de Cristo. Porque se lá não vai haver mais morte, está dizendo assim, a morte foi extinta. Eu comecei hoje o nosso estudo lendo 1 Coríntios 15, onde Paulo dá aquele grito que a gente tem que dar, tragada, onde está a morte, a tua vitória? A morte vai ser o último inimigo, como ele diz lá, a ser vencido, mas isso vai acontecer. Esse texto de Apocalipse eu queria ler com vocês, porque ele é muito importante. Quando ele fala da nossa vida na Nova Jerusalém, diz assim, Apocalipse 21, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só o que o Apocalipse está nos ensinando. A Nova Jerusalém é um simbolismo deste livro para a eternidade, para o momento em que Cristo vai estar dominando sobre tudo, sobre todos, e nós estaremos eternamente com Ele. Ele está dizendo aqui que quando isso acontecer, ele está dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele está dizendo assim, eis a presença eterna de Deus com os homens. É o que esse texto quer dizer. Tabernáculo é onde Moisés recebia a visita de Deus, na verdade, a presença de Deus. Ocasionalmente, aqui o Apocalipse está dizendo da presença eterna de Deus. Quando ela aconteceu, o que vai acontecer também? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O Apocalipse está dizendo então, meus queridos, que nesse momento o luto vai acabar, a morte vai acabar, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor por esse motivo. Então, vamos ver na sequência aqui agora o significado da morte dos crentes. É nesse ponto que algumas perguntas precisam ser respondidas. Se a morte para os cristãos não é mais uma penalidade, então, qual o significado dela, na verdade? Por que eles têm que morrer? Eu vou repetir essa pergunta, porque vocês já devem ter feito. Vem na cabeça, não vem? Vem na cabeça. Se nós não estamos mais sob a penalidade do pecado, e pela graça de Deus não estamos,
Por que a morte, então, tem que acontecer? Por que os cristãos têm que morrer? É uma pergunta difícil, não é? Eu acho difícil. Porque ficamos pensando, a maldição não era a morte física? Jesus não pagou o preço dela? Então por que nós temos que continuar a morrer? Por que Deus não faz logo o que fez com Enoque? Por que Ele não nos leva imediatamente? Nós temos perguntas, respostas boas na Bíblia para isso, queridos. Já vimos que a Bíblia fala da morte física como punição, como salário do pecado, não é verdade? No entanto, como os crentes estão justificados e não mais na obrigação de prestar qualquer satisfação penal, surge naturalmente essa questão. Por que eles têm que morrer? Já que a penalidade pelo pecado foi retirada pela obra de Jesus na cruz, quando Ele se fez maldição por eles. Gálatas 3, que já tínhamos visto. Então nós podemos apresentar as seguintes respostas para essa difícil questão. Vamos ver algumas respostas. A primeira delas, vem aqui. Deus usa a experiência da morte para completar a nossa santificação. Deus usa essa experiência. Vejam só o que acontece conosco. Quando o cristão se converte, ele fica com aquela consciência da presença de Cristo, com aquela coisa maravilhosa na vida, né, de que é a salvação, a libertação da condenação. Mas a morte, ela sempre traz, sempre traz aquela necessidade de estarmos nos santificando, estarmos buscando mais ao Senhor. Vamos ler essa passagem de Hebreus comigo? Ele diz assim, Hebreus capítulo 12, pois eles nos corrigiam, falando dos nossos pais carnais, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia Deus. Porém, nos disciplina, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deixa eu voltar aqui ao texto, eu passei sem querer aqui. Participante da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, com o tempo, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Vejam então o trecho que eu marquei. Participantes, para sermos participantes da sua santidade. A morte faz parte desse processo de Deus para cada um dos seus cristãos. Faz parte do processo de santificação em nossas vidas. É a primeira resposta para essa pergunta difícil. Uma segunda resposta que eu quero colocar para vocês a expectativa da morte serve, olha só que isso é muito importante a gente entender, serve para humilhar os orgulhosos, para mortificar a carnalidade e para refrear o mundanismo. Muitas vezes a gente ouve, eu já escutei muitas vezes alguém falando assim, quando morre fica todo mundo igual. É verdade, né? Tem o rico, tem o poderoso, tem aquele que é muito pobrezinho. Quando morre fica todo mundo igual. A morte e a possibilidade de morrermos, meus queridos, traz isso que eu coloquei ali, lá no alto, nos faz com que nós sejamos humilhados, na presença de Deus, mortifica, refreia o mundanismo. Então, todos esses frutos, eu diria até efeitos da morte, são usados por Deus para a nossa santificação. Segunda resposta para aquela pergunta, por que temos que morrer então? Deus usa a experiência da morte para completar a nossa união com Cristo. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8. Vamos ler junto comigo? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, Paulo quer dizer o que com isso? Quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós aceitamos como nosso Salvador, nós nos tornamos herdeiros da promessa com Jesus Cristo. Mas os sofrimentos de Cristo passam a fazer parte da nossa vida. Isso não acontece conosco no dia a dia. Quantos sofrimentos os cristãos passam? Quantas dificuldades?
morte, perda de entes queridos, enfim, quanta coisa que vai acontecendo na nossa vida, não é verdade? Isso é parte, é o que a palavra ensina, da nossa participação nos sofrimentos de Cristo. Através da morte, é importante a gente ver aquilo ali, ó, imitamos a Cristo no que Ele fez, experimentando assim uma união mais íntima com Ele. É parte desse processo. E terceira resposta para aquela pergunta, por que temos que morrer? A morte do crente põe fim, não é um fim, mas o início de uma vida perfeita, na qual o aguilhão do pecado já foi retirado. Eu tinha lido com vocês uma passagem, mas agora essa passagem de Apocalipse que eu citei, ela é para os crentes uma verdadeira bem-aventurança, pois através dela, eles agora descansam das suas fadigas e obtêm os galardões resultantes das obras que os acompanham. Apocalipse capítulo 14 e 13, que eu citei no início. Então a morte não é um fim, é um começo de uma vida perfeita. Na verdade, o que a Bíblia ensina é que nós, quando morremos, vamos estar imediatamente com Cristo, não é, queridos? O que Jesus disse ao ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem é muito boa por muitas coisas. Primeiro, ela anula a doutrina da salvação pelas obras. Aquele homem se converteu naquele momento. Nem tempo ele teve, não é? De fazer qualquer coisa, de realizar alguma boa obra, não. Ele apenas teve tempo de pedir que Jesus se lembrasse dele quando ele entrasse no paraíso. A resposta de Jesus é muito alentadora, é muito importante para nós. Hoje estarás comigo no paraíso. O que a gente entende como paraíso? O que você pode pensar de Jesus falando de paraíso? Estar com Ele eternamente. O que nós podemos imaginar disso? Tem que ser coisa muito boa, não tem? É assim que a gente considera. Então, essa é a resposta para a pergunta que eu tinha feito para vocês. Por que os cristãos têm que morrer? Vamos recordar isso? As respostas que eu encontrei na Bíblia sobre esse ponto são muito importantes para a gente devia recordar, na verdade. Ela faz parte do processo de santificação. Que guardaram bem isso? Faz parte do processo de santificação. Deus usa ela como parte do processo de santificação. É a melhor resposta. A segunda resposta, ela é uma identificação nossa com Cristo. E eu diria mais ainda, isso eu nem coloquei aqui. Ela é a porta de entrada para nós nos encontrarmos com Cristo. É o momento em que nós vamos para casa, não é verdade? Para a nossa verdadeira casa. Vamos falar então agora, para terminar, um pouquinho do estado intermediário. O que a gente tinha entendido, tinha explicado como a questão do estado intermediário? É aquele momento em que nós morremos e ficamos depois aguardando a segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala muito pouco do estágio intermediário. Essa semana, lendo um pouquinho mais uma obra que eu gosto muito, a Teologia Sistemática do Gruden, muito boa, né? Ele diz uma coisa interessante lá, ele fala assim, o que a Bíblia diz sobre esse ponto, estágio intermediário, é um sussurro. Até temos dificuldade de achar algumas passagens sobre esse momento em que vamos estar com Cristo e ficamos aguardando a sua volta. Mas temos também respostas bíblicas para isso. Algumas perguntas. Para onde as pessoas vão ao morrerem? Eu estou aqui falando com essa primeira pergunta, para onde as pessoas, todas as pessoas, eu estou aqui falando dos justos, os justificados pela fé, e dos ímpios, daqueles que não creram. Segunda pergunta, essa pergunta intrigante que todos fazem em algum momento da vida, não é verdade? A Bíblia nos fala do juízo final, quando todos serão encaminhados para seus lugares eternos, ou o céu ou o lago de fogo, a expressão do Apocalipse, para a morte eterna.
E antes desse julgamento, onde estarão os mortos antes da vinda de Cristo? São perguntas que eu quero responder com vocês. Haverá um tipo de sala de espera? Vamos ficar numa sala de espera do tribunal de Cristo? Algumas seitas conseguem uma sala de espera, né? Não é verdade? E alguns conseguem ainda que nessa sala de espera você vai melhorando, vai tendo... As pessoas ficam aqui orando por você, com uma doutrina do purgatório, né? Você vai melhorando até que você sai da sala de espera para poder se encontrar com Cristo. Mas essas doutrinas, a do purgatório, do sono das almas e tudo mais, não tem absolutamente base bíblica. Qual que é o conceito bíblico, então, do estado intermediário? Vamos ver isso? Eu estou quase terminando. A Bíblia nos ensina que a alma dos crentes, quando separada do corpo, entra imediatamente na presença de Cristo. Essa passagem daí, eu vou falar com vocês assim, de cabeça. Vamos contar a história dela, da primeira, 16, 22. Mas deixa eu seguir primeiro, depois eu falo dela. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo diz as seguintes palavras. Vamos ver aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que ele fala. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo diz, então, que acontece quando nós morremos? Os cristãos, deixar o corpo e habitar com Cristo. Então, quando o crente morre, ele vai imediatamente estar na presença de Deus. Eu já tinha citado a passagem que eu acho que é uma das melhores, de Jesus prometendo, falando com o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora eu vou dividir o estado dos crentes, o estado intermediário dos crentes, depois o estado intermediário dos ímpios. Vamos ver, então, para os crentes, para todos nós, quando morrermos, o que acontece conosco? Como estarão os cristãos no estado intermediário? É uma pergunta que queremos responder agora. Então, vamos ver isso com uma passagem que é muito conhecida. No estado intermediário, os cristãos estarão, primeiro, verdadeiramente vivos. Segundo, plenamente conscientes. Já vou falar dessa passagem. Terceiro, gozando de repouso e felicidade eterna. Apocalipse 14 diz isso. Mas vamos ver essa passagem aqui inicial. Os cristãos estarão verdadeiramente vivos. Lucas 16. É uma parábola que eu queria recordar com vocês. É uma das poucas passagens que a gente pode usar para a questão do estado intermediário. Jesus contando a história do homem rico e do Lázaro. Lembram dessa passagem, dessa parábola? Eu vou contá-la rapidinho assim, sem ler o texto bíblico. Jesus contou em Lucas 16 que havia um homem muito rico, que se regalava, que comia muito bem, que vivia esplendidamente, não é verdade? Junto dele, à porta dele, na verdade, havia um homem muito pobre, chamado de Lázaro. Ele não dá o nome do rico, não, só diz que era um homem rico. Mas dá o nome do pobre, que certamente era um cristão. Um pobre que vivia assim, cheio de doenças, querendo comer das migalhas que caíam, certamente que sobravam daquele homem rico. Aí Jesus diz assim, e morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão. É uma metáfora que a Bíblia usa, na verdade até mesmo um hebraísmo, que significa foi estar com Deus. Então Deus disse, Jesus contando a história, diz assim, Lázaro morreu e foi estar com Deus, foi estar no seio de Abraão. E quando a morte do rico é descrita por Jesus, ele diz assim, o rico morreu e foi sepultado. Na verdade, a expressão grega foi para o Hades, foi para o inferno. E no texto, na sequência do texto, ele diz assim, lá do inferno, Jesus cita o inferno claramente. Lá do inferno, ele começou a falar. Olha, Jesus está dizendo que ele estava consciente, não é verdade? Ele estava vivo, estava consciente, estava falando com ele, com Deus.
falando com Abraão, mas é uma metáfora para Deus, conversando com Abraão, tentando que Lázaro o socorresse, que molhasse alguma coisa para passar a sede que ele sentia, daquele calor terrível no inferno. E Jesus e Deus, nesse diálogo, ele pede que Lázaro faça alguma coisa. Ora, Deus está dizendo o que com isso? Jesus está querendo ensinar o que com isso? Que ele, Lázaro, estava lá no céu vivíssimo, consciente, e que o rico que foi para o inferno também. Jesus ainda diz, quando ele pede assim, manda que ele faça isso, Jesus diz assim, não há menor possibilidade de que os que estão aí onde você está, interajam com os que estão no céu. Então a gente entende o quê? É uma separação absoluta, total. Mas ele apela ainda, vocês lembram como é que aquele rico na parábola apela? Então manda, Senhor, que alguém, que Lázaro ressuscite, que alguém vá lá na terra falar com os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Olha que coisa horrível que é, né? Para que eles não venham para cá. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho insistentemente. Para que eles não venham para cá. Aí, na parábola, Jesus diz que Deus respondeu assim, eles têm os profetas, eles têm a palavra, eles têm a lei, eles têm os profetas. E ainda que um morto ressuscite e vá falar com eles, eles não ouvirão. Olha só, e Jesus está dizendo também o seguinte, só a palavra é que leva a pessoa à conversão. Ainda que alguém ressuscite, eles não vão ouvir. Mas a palavra pode fazer isso e eles têm essa palavra. Nessa história toda, sabe o que Jesus está dizendo? Várias coisas, vários ensinamentos. Para nós aqui agora, nessa manhã, você morre e vai estar com Cristo imediatamente. Como? Consciente, como eu coloquei ali, vivo, consciente totalmente, pleno, repleto de felicidade e de alegria, porque você vai estar na presença de Deus. Meus queridos, isso é um consolo muito grande. Quantos não têm medo da morte? Mesmo crentes. Mas quando a gente para pensar, peraí, se eu vou morrer e vou estar imediatamente com Cristo, hoje mesmo estarás no paraíso, o que eu posso entender de paraíso? O que Jesus quis dizer com paraíso? Eu não consigo nem imaginar a grandiosidade do que vai ser. Mas só fico pensando, vai ser muito, muito bom. Então eu começo a dizer assim, acho que eu quero saber a aventurança. Mas o querido Antônio Elias falava assim, mas pode ser daqui um pouquinho, né? Pode ser daqui um pouco mais, alguns anos. Eu vi ele falando várias vezes, brincando, falando isso. E o estádio intermediário, por fim, dos ímpios. Naquela mesma parábola, a gente pôde ver que eles estarão, os ímpios, aqueles que não creram, também imediatamente no inferno, que é a eterna separação de Deus. Então, como eu coloquei aqui, no caso dos descrentes após a sua morte, eles estarão imediatamente no inferno. De que forma? Conscientes, como o rico estava lá, conversando com o Senhor, e em tormento eterno, aguardando o dia do juízo final. Mesma passagem de Lucas 16, que é essa parábola. Sabe que eu ouvi um irmão uma vez dizendo uma coisa, quando eu comentei sobre isso, eu estava fazendo um estudo sobre isso. Aí numa classe dessa de escola dominical. Isso que Jesus contou foi só uma parábola. Foi só uma coisa fictícia, isso não aconteceu. Eu fiquei pasmo quando esse meu querido falou assim. A minha resposta, que não podia deixar de ser, como não podia deixar de dizer assim, meu querido, quando Jesus contava parábolas, ele contava para quê? Para ensinar fatos, ilustrar, facilitar a compreensão das pessoas sobre fatos do reino de Deus, não é verdade? Então, quando ele contou essa parábola, foi uma história, parábolas e histórias, que ele, eu diria assim, bolava, inventava mesmo, não? Mas sempre baseada naqueles fatos que aconteciam entre eles. Geralmente, Jesus tirava as suas parábolas de fatos corriqueiros da vida diária do povo judeu daquela época do Novo Testamento. Mas quando ele contou essa parábola, ele contou então para ensinar o que realmente vai acontecer no reino
e no momento da nossa morte. O rico, que representa um descrente, que vivia regaladamente, despreocupadamente, não se preocupava nem com Lázaro, não sei deixar que ele comesse talvez algumas migalhas, foi imediatamente, porque não era uma pessoa crente, está no inferno. E o Lázaro, aquele pobre, mas que era uma pessoa crente, foi estar imediatamente com Deus, consciente, vivo, perfeitamente lúcido. Então, é isso que nós temos, queridos, podemos apresentar do estágio intermediário. É um sussurro, né? Se vocês pedissem mais passagens sobre esse fato, eu diria assim, eu não tenho quase nada a mais. Realmente, essa passagem, muito pouca coisa a mais. Mas acho que ela dá para a gente ter a compreensão que nós necessitamos desse fato. Eu quero terminar com uma passagem que eu gosto muito, porque a pergunta, que é essa aí, ó, porque a pergunta que a gente tinha que fazer para encerrar agora, qual deve ser a nossa postura? Então, 2 Timóteo 4, diante da morte. Eu acho que a melhor postura é essa que Paulo coloca aí, nesse texto. Eu quero encerrar com ele. Depois eu queria que todos nós nos levantássemos e lêssemos ele. Vamos ler comigo primeiro, para a gente entender bem. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era um sacrifício da antiga aliança, está lá em livro de Números. Era uma bebida que era derramada. Paulo está dizendo assim, a minha vida está sendo derramada diante de Deus. Ela vai se encerrar. Para a gente entender bem esse texto, a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última das cartas, das 13 cartas que Paulo escreveu. Ela foi a última. Ele estava em Roma, já muito perto da sua condenação final. Ele havia apelado para Nero, passou 2 anos lá numa prisão domiciliar, provavelmente foi liberto por um período muito pequeno, e depois voltou a ser preso. E aí ele sabia, agora ele entendeu isso, eu vou morrer. Por isso ele diz assim, ó, já estou sendo oferecido por sacrifício. Ele ia morrer. E o tempo da minha partida é chegado. Olha só como que ele tinha noção de que ele iria morrer. O tempo da minha partida é chegado. Combati, mas a disposição dele é que é maravilhosa. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Fazendo a conexão com a segunda vinda de Cristo. Como é que nós devemos enfrentar o dia a dia, até aquele dia em que Cristo vai nos chamar? Da mesma maneira que Paulo. Como foi que Paulo disse? Que passou a vida dele toda combatendo o bom combate, completou toda a sua carreira, nela, apesar das muitas adversidades, guardou a fé. E ele tinha, então, certeza da coroa da justiça que estava reservada para ele. É assim, queridos, então, que a gente deve aguardar. Vamos ler juntos esse texto comigo? Como é que você pode ter certeza da vitória em Cristo? Como é que você deve aguardar esse momento em que nós vamos estar com Deus? Como é que eu devo encarar o momento futuro da minha morte? Aquele momento maior em que eu vou estar com Cristo. Acho que isso já pode tirar da nossa vida pavor, medo da morte. Se eu vou estar com Cristo, se eu vou estar no paraíso imediatamente, eu tenho toda a razão para cantar vitória e para dar aquele grito de Paulo em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória é de Cristo, é de Jesus, não é verdade? Então vamos ler para terminar? Eu vou dar então alguns minutinhos para perguntas que ainda vocês tenham. Vamos ler junto comigo? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Não somente a mim. Paulo está incluindo todos nós nesse momento de vitória final.